Olá pessoal, aqui é o professor Ivan de novo, dando sequência às nossas regras de derivação. Tá? A nossa regra de número 2 é a regra da potência. Tá? O que é potência? Potência é o x elevado a alguma coisa, né? Algum número ali que nós vamos considerar que seja um inteiro positivo, tá bom? Então vamos ver o que acontece aqui. Né? Nós temos se n, né, é um número tal que ele pertença aos inteiros positivos, ou seja, ele é 1, 2, 3, 4, 5, né, e assim por diante. E a nossa função f de x é igual a x elevado a n. Tá? Então, a nossa proposição é o seguinte, que a derivada da função x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Essa regrinha aqui, ela é conhecida também como regra do tombo. Tá? Por quê? Se a gente observar o f de x, ele vai ser um x elevado a n. Então a gente vai, entre aspas, tombar o n, né? Ele cai aqui para baixo, né? Aí ele fica multiplicando o x e o expoente diminui uma unidade, tá? Então essa é a nossa regrinha da potência, tá? Ou conhecida também como regra do tombo, beleza? Bom, agora vamos para a parte que não é tão simples assim, que é a prova dessa regrinha aqui, tá? Para fazer a prova dessa regra da potência, nós vamos precisar, né, da expressão, vamos chamar de expressão genérica do binômio de Newton, tá? Porque nós vamos ter uma potência aqui, né, que vai entrar no nosso x mais ΔX, então nós vamos fazer um binômio de Newton de ordem n, tá? Essa é a parte complicada da nossa demonstração, tá bom? Da nossa prova aqui. Mas não é nada que, acompanhando com calma, a gente não consiga resolver, tá certo? Então vamos lá, né? Como é que fica a nossa prova? Vamos começar com as condições iniciais, né? Então, seja f de x igual a x elevado a n, tá? Então, é a nossa mesma regrinha aqui de cima, né? E n pertence aos inteiros positivos, né? Então, o que vai acontecer, né? Nós sabemos que a derivada é dada por essa expressão aqui, né? Essa expressãozinha que está aqui do lado. Então, vamos repetir ela aqui em cima. f' de x, que é a derivada, vai ser igual ao limite do ΔX tendendo ao zero, né? Do que? Da função f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Tá certo? Fazendo a substituição, né? O que nós temos? Nós vamos ficar com o limite do ΔX tendendo a zero, f de x mais ΔX, né? Nós sabemos que f de x é igual a x elevado a n, né? Como eu disse aqui no vídeo anterior, que a gente tratou dessa parte aqui, nós temos que substituir para x mais ΔX, né? O x aqui, exatamente por x mais ΔX. Então vai ficar x mais ΔX elevado a n, né? Porque aqui também é elevado a n, menos f de x, que é simplesmente o que está aqui, né? X elevado a n dividido por ΔX, tá certo? Bom, eu tenho que fazer uma simplificação, né? Simplificar esse termo aqui, como a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Ele sempre simplifica com algum camarada que está nesse lado aqui. Só que aqui eu tenho que expandir esse binômio de Newton, tá? E aqui que entra a parte um pouco mais chatinha dessa prova, tá? Vamos fazer isso daqui então? Então vamos dar um parênteses aqui, né? Uma pausa no nosso exercício principal e vamos trabalhar com esse f de x mais ΔX aqui, tá? Que é x mais ΔX elevado a n. Como que é a expressão genérica do binômio de Newton? Então, vamos lá, binômio de Newton. Tá? A gente sempre usa aquela, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Né? Essa daqui é a geralzona. Né? Mas nós temos uma expressão, né, que ela pode ser utilizada, né, para uma ordem n. Então vamos colocar aqui, ó. Nós temos sempre um x mais um y, né, ou menos, né, vamos trabalhar com mais aqui, nós temos um mais aqui no nosso termo genérico aqui, né, um mais no meio, tá certo? Isso daqui é elevado a n, tá? O termo que vai ficar um pouquinho complicado na nossa expressão aqui é o seguinte, então vamos lá. Então nós vamos ter no primeiro termo uma combinação, né, de n elementos tomados P a P, né? Só que no primeiro termo, é a combinação de n elementos, né, tomados 0 a 0 aqui. Então vai ficar o y elevado a 0 vezes o x elevado a n, mais cn1 y elevado a 1 x elevado a n menos 1.
Tá? O que está acontecendo aqui? Aqui nós tivemos uma combinação, né, de n elementos tomados 0 a 0, aqui nós temos combinação de n elementos tomados 1 a 1, né, e assim por diante. Isso daqui vai aumentando esta combinação. Tá? Vou fazer mais um termo aqui, mais Cn2, y2, xn-2. Tá? Estão vendo o que está acontecendo? Né? Nós estamos aumentando aqui esse índice superior da nossa combinação, o índice do y está aumentando e o índice do x está diminuindo na mesma proporção. Né? Então essa é a nossa, né, combinação de maneira genérica e chega no último termo, que seria Cnn y elevado a n, x elevado a 0. Né? Que seria x elevado a n menos n. Tá? Então olha, aqui nós invertemos os expoentes, né? Ficou n0, aqui ficou 0 e n, e aqui ficou, né, Cn tomados n a n, tá bom? Bom, o que mais que falta para a gente escrever aqui esse binômio de Newton, né? Saber o que são essas combinações aqui, tá? Não vamos entrar muito em detalhes, né, do que é cada um desses termos. Vamos colocar apenas uma expressão, né, para essas combinações aqui, tá bom? Então lá, Cn tomados P a P, nós vamos ficar com n fatorial dividido por P fatorial n menos P fatorial. Tá? Então esse termo vai para cada uma dessas combinaçõezinhas aqui, tá certo? O que é o fatorial, né? Só recordando aqui. O fatorial vai ser do número n multiplicando, né, até chegar no 1. Ou seja, você vai ter n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, até chegar no 1. Por exemplo, fatorial de 3. Né? Vou pegar aqui, fazendo cantinho aqui, exemplo. 3 fatorial. Né? O pessoal usa isso bastante, coloca essa pegadinha no Facebook, sempre aparece. Né? O que é isso daqui? Né? Isso aqui é um fatorial de 3, é uma operação matemática. É 3 vezes 2 vezes 1. Né? Se fosse fatorial de 5, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, esse fatorial aqui, esse símbolo de exclamação, ele muda todo, né, a nossa percepção, né, do número aqui. É uma operação matemática, então a gente precisa fazer essa operação aqui para obter, né, o resultado correto. Tá certo? Então vamos lá. Agora que eu já sei o que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui, né, eu posso fazer a substituição, né, e verificar o que vai sobrar, né, desse meu termo aqui, ó, x mais delta x elevado a n, tá bom? Utilizando essa expressão e esse pedacinho aqui também, tá certo? Vamos lá. Vou usar a caneta preta aqui, né? Vou fazer aqui logo. A nossa expressão x mais delta x elevado a n, né? Expandido, né, pelo binômio de Newton, nós vamos ficar com o quê? No primeiro caso aqui, y elevado a 0 dá 1, tá? Então ele não aparece. X elevado a n vai aparecer, né, como x elevado a n. Cn, né, combinação tomado 0 a 0. O que vai ficar aqui, ó? Esse aqui é o P, tá, pessoal? O termo, o número de cima é o P, o número de baixo é o n. Então nós temos ali, ó, o n vai ser o próprio n fatorial dividido por P fatorial, n menos P fatorial. Tá? Por definição, pessoal, fatorial de 0 é 1, tá? Então vamos colocar aqui, né? 0 fatorial igual a 1, né? Senão a gente já teria uma divisão por 0 aqui e a gente não poderia, né, trabalhar com essa continha aqui, tá certo? Então nós vamos ficar com n fatorial, né, divididos por p fatorial, n menos p fatorial, né? Então nós vamos ficar com n fatorial sobre n fatorial no fundo, né? Porque aqui vai dar 1, né? Aqui vai ficar n menos 0 que dá n fatorial sobre n fatorial é 1, né? Então não aparece. O único termo que vai ser salvado desse primeiro aqui é o x elevado a n, tá? Então vamos lá. O primeiro termo é x elevado a n, joia? Espero que vocês tenham compreendido aqui. Vamos recapitular de novo. Y elevado a 0 dá 1, o x elevado a n eu coloquei aqui, e a combinação tomado 0 a 0 é igual a 1. Por quê? Aqui vai dar n fatorial, aqui vai dar 0 fatorial, que é 1, né? Então esquece esse p. Aqui vai ficar n menos 0, que dá n. n fatorial e n fatorial em cima. Né? Dois termos iguais, dá para cancelar e fica só 1. Então fica só o nosso n, o x elevado a n aqui no primeiro termo. Tá?
mais. Agora nós temos o segundo termo, né? Como é que vai ficar aqui o nosso segundo termo, tá? O nosso y, pessoal, que eu falei aqui para vocês que dava 1, né? E na verdade ele era ΔX, né? Mas o ΔX elevado a zero dá 1 também, então fica a mesma coisa ali, tá joia? Vamos para o segundo. Combinação, né, de n elementos tomados 1 a 1, tá? Então o que vai ficar aqui? N fatorial dividido por 1 fatorial, n menos 1 fatorial, tá? Vamos fazer aqui, né, rapidinho para ver como é que vai ficar. Então vai ficar n dividido por 1 fatorial, que é 1, n menos 1 fatorial, tá? Então em cima fica n fatorial e embaixo fica n menos 1 fatorial, tá? Eu vou pegar um borrão aqui para a gente fazer essa continha, né, para a gente não se estender muito aqui nessa parte principal aqui. Então, vou pegar uma folha em branco aqui só para a gente fazer essa continha. O que a gente tinha ali? Ó, na parte de cima era n fatorial dividido por 1 fatorial, n menos 1, né, fatorial, tá? Vamos fazer a conta. N fatorial sobre 1 fatorial é 1, vou colocar n menos 1 fatorial, tá? Como que eu cancelo isso? Eu não disse para vocês que o n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim por diante, né? Então a gente pode expandir só o primeiro termo, n vezes n menos 1, né, vezes n menos 2, eu posso deixar embutido no n menos 1 fatorial, tá? E agora eu consigo cancelar esse termo com esse, né? Então n fatorial sobre 1 fatorial, n menos 1 fatorial, fica simplesmente n, tá? Então é esse termo que vai, o n, que vai aparecer aqui, né, no nosso segundo termo da expansão do binômio de Newton, tá certo? Então vamos recapitular aqui, ó. Então Cn1 vai dar n, né? Aí o que nós temos mais? Nós temos o y elevado a 1, que no nosso caso é ΔX, né, vezes x elevado a n menos 1, tá? Então só vou inverter a ordem aqui, x elevado a n menos 1 vezes o ΔX, tá? Então, ó, ΔX elevado a 1 está aqui, e aqui ficou, né, x elevado a n menos 1, que está aqui, e o valor, né, dessa combinação aqui, que é igual a n, tá bom? Mas, vamos pro terceiro termo, tá? O terceiro termo agora que vai dar gosto, né? Vamos fazer o fatorial, né, aqui nessa outra folhinha de borrão, tá? Nós temos lá, n fatorial sobre 2 fatorial, n menos 2 fatorial, tá? Lembrando, nós estamos no segundo termo, né, que seria esse aqui, ó. Então, é a combinação dos n elementos tomados 2 a 2. Né? Então, deixa eu voltar aqui o nosso borrãozinho. Na parte de cima vai continuar com o n fatorial, né? Na parte de baixo nós vamos ter 2 fatorial vezes n menos 2. Bom, eu não devia ter escrito isso aqui em cima. Deixa eu repetir aqui só para fazer de novo. Então, lá. Eu vou abrir esse n fatorial até chegar em n menos 2. Aí eu faço o cancelamento igual eu fiz aqui em cima, tá certo? Então, vai ficar com n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial sobre 2 fatorial n menos 2 fatorial, né? Consigo cancelar este com esse da mesma forma que eu fiz ali em cima. E o resultado disso aqui vai ser n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é quanto? É 2 vezes 1, que é 2, tá? Então, n sobre 2 fatorial, n menos 2 fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 sobre 2. Tá? É isso aqui que eu vou colocar no meu segundo termo. Então, vai lá, n vezes n menos 1 sobre 2, né? Agora nós temos o x elevado a n menos 2 vezes o ΔX elevado ao quadrado, né? O ΔX é o nosso y ali, né? Que é o segundo termo aqui, ó. Y, no nosso caso aqui é o ΔX, tá? Aí nós vamos ter vários termos, né? Até que nós vamos chegar na outra ponta, ou seja, qual que é a outra ponta? Quando eu estou chegando aqui, né? Tá se invertendo a coisa, né? Eu estou chegando já no final aqui. Aqui o y fica elevado a n e o x passa a ser elevado a zero, tá? Então vamos fazer, acho que uns 2 termos tá bom, né? Fazer aqui embaixo. Mais. Então nós vamos ter o que na primeira parte, né? Na primeira parte nós vamos ter n fatorial dividido por p, n menos p
fatorial. Mas onde que eu tô, né? Eu tô chegando lá no n, né? Deixa eu pegar o borrão aqui. Deixa eu colocar aqui em cima só para lembrar. N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, tá? Então eu fiz todo aquele desenvolvimento e eu tô chegando lá no final, né? Onde o meu P vai ser por último, né? O meu P igual a N, tá? Esse é por último, né? Então nós vamos ter um outro termo que o meu P vai ser igual a N menos 1, tá? Então eu tô quase chegando lá no final, né? Então eu vou fazer esse cara aqui e esse cara aqui para chegar no final da minha expansão, né? Olha, aqui nós tínhamos um P igual a 0, P igual a 1, P igual a 2, daí um P igual a 3, P igual a 4, né? Digamos que N seja 10, né? Aí você vai ter um P igual a 8, P igual a 9, que é 10 menos 1, e o P igual a 10, que é P igual a N, tá? Então nós vamos fazer esse cara e esse cara aqui, né? Na nossa combinação ali, tá? Vamos voltar aqui para o nosso rascunho. Então nós temos ali, para P igual a N menos 1, vamos ficar com N fatorial sobre N menos 1 fatorial, que multiplica N menos N menos 1. Né? Então vai dar N mais 1 fatorial. Tá? Ah, professor, por que isso? Ó, o P é igual a N menos 1. Então, se está menos P aqui, vai ficar menos N menos 1. Então, fica menos N mais 1. Tá? O que eu estou dizendo é isso aqui. Ó, é menos N menos 1. Dentro do parênteses, né? Porque o P é N menos 1. Então, fica menos N e mais 1. Eu já coloquei direto aqui. Né? A gente consegue fazer o cancelamento de N menos N, né? N menos N dá 0, dá para cortar eles. Então, aqui vai ficar um fatorial que vai sumir, que é igual a 1. Né? Então, isso aqui vai ser igual a N fatorial sobre N menos 1 fatorial. Olha, é o mesmo cancelamento que nós temos aqui, ó. N fatorial sobre N menos 1 fatorial. Isso aqui vale N. Tá? Qual que é o próximo? O próximo é P igual a N. Né? Vamos desenvolver aqui embaixo já? Então, N fatorial sobre P, que nesse caso é N, N menos N fatorial. Né? Olha, eu estou no último termo, P igual a N. Então eu troquei o P por N e o P por N. N menos N dá 0, 0 fatorial vai dar 1, vai cancelar. N fatorial sobre N fatorial vai cancelar, vai dar 1. Né? São os dois primeiros coeficientes que a gente usou, né? Que é o 1 e o N, vão se repetir aqui para os dois últimos. Tá? Então como que fica a parte final aqui da nossa expansão desse binômio de Newton? Né? Então, a combinação do N menos 1 ali, né, que é Cn, N menos 1, tá? Então isso aqui vale N, a gente acabou de fazer ali, né? Vezes a parte em x vai ser x elevado a N menos P, né? O P vale quanto? N menos 1. Então vai ser N menos N menos 1, ou seja, vai ser só x, né? Vezes o ΔX, que é elevado a N menos 1. Vejam, o que aconteceu aqui ó, no segundo. O x é elevado a n menos 1 e o ΔX é elevado a 1. Né? O que aconteceu agora? O x ficou elevado a 1, que era o mesmo expoente do ΔX, e o ΔX ficou elevado a n menos 1, que era o mesmo expoente do x. Tá? Esse é o nosso penúltimo termo, e o nosso último termo é a combinação de n tomados n a n. Isso daqui vai dar 1, que a gente já viu lá, não precisa aparecer. Né? O x elevado a 0 vai dar 1 também, e fica ΔX elevado a n no final, tá? Então, esse termo aqui é a expansão do x mais ΔX elevado a n, tá bom? Então, essa é a parte complicada, né, da nossa dedução. Agora, vamos pegar isso daqui e jogar aqui, ó, aqui dentro, e ver o que vai acontecer, tá? Então, agora nós vamos sair, né, da nossa pausa, vamos dizer dessa forma, e vamos voltar para a nossa função, né, que era lá a derivada do x. Isso aqui vai ser igual ao limite do ΔX tendendo a 0, né? Nós temos x mais ΔX elevado a n. Olha, é tudo isso. X elevado a n mais n, x elevado a n menos 1 vezes ΔX mais n menos 1 sobre 2, blá, 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 até chegar aqui. Tudo isso menos x elevado a n. Olha, esse x elevado a n que está negativo, ele vai cancelar com esse primeiro termo aqui, que é o x elevado a n positivo. Tá? Então eu já nem vou escrever esses dois termos, eu já vou fazer o cancelamento deles. E na parte de cima eu vou ficar só com esse pedaço aqui. Tá? Vamos lá? Como que vai ficar? Então,
nx elevado a n menos 1 vezes ΔX, mais n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2 ΔX ao quadrado, mais, 3 pontinhos, mais, aqui embaixo agora, nx ΔX elevado a n menos 1 mais ΔX elevado a n, tá? Então, tudo isso daqui, né? Além disso, ele é dividido por ΔX, tá? Eu vou escrever dessa forma, vezes 1 sobre ΔX, que fica mais compacto, né? A gente acaba usando melhor o espaço, tá? Então, nós temos todo esse termo aqui, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um ΔX e vou colocar em evidência, veja. O primeiro termo tem um ΔX, o segundo termo tem um ΔX, mas é elevado ao quadrado, né? Então, ele tem 2 ΔX, né? ΔX vezes ΔX, o terceiro vai ter 3, e assim por diante até chegar no último que tem n ΔX vezes ΔX, né? N vezes isso. Então eu posso colocar um ΔX em evidência para fazer esse cancelamento aqui, tá bom? Então reescrevendo essa função para esse cancelamento, nós vamos ter ΔX tendendo a zero no limite, né? Aqui vai ficar nx, n menos 1. O ΔX saiu em evidência, tá? Então vai ficar lá, mais... fazer aqui, ó, colchete. N vezes n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2 vezes ΔX elevado a 1. Ou só ΔX, né? Então, n que multiplica n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2 vezes o ΔX. Mais a última parte aqui, ó, nx elevado vezes ΔX elevado a n menos 1. Só que eu tirei um ΔX em evidência que eu vou pôr aqui. Então vai ficar n menos 2, tá? Então vai ficar n, peraí, 3 pontinhos, mais aqui embaixo, né? Aqui também é o mais. Nx, ΔX, n menos 2, mais ΔX elevado a n menos 1. Com isso, eu consegui tirar esse ΔX que eu escrevi em preto aqui, tá? É ele que saiu, dividido por o ΔX que já existia, né? Que é esse ΔX que aparece aqui embaixo na definição da derivada. Então, dessa forma, eu consigo fazer o cancelamento aqui, tá? E me restou essa parte aqui de dentro, né? Esse pedaço que sobrou aqui dentro, nós vamos fazer o quê? Vamos calcular o limite dele para ΔX tendendo a zero, tá? Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, ó. A derivada da função vai ser igual ao limite de ΔX tendendo a zero de n vezes x elevado a n menos 1. Aqui não tem ΔX, então é como se fosse uma constante, né? Para esse limite. Então isso aqui vai dar n, que multiplica x elevado a n menos 1. Tá? Mais. O segundo termo tem o ΔX multiplicando, então vai dar zero. O terceiro termo tem um ΔX ao quadrado, então ele também vai dar zero. Assim por diante, até eu chegar aqui, tem o ΔX elevado a n menos 2, vai dar zero também. E aqui, ΔX, quando o ΔX tende a zero, também vai dar zero. Então, todos esses termos, até o último, vão zerar, com exceção do primeiro, né? E é isso daqui que nós obtivemos nessa última linha, que é a nossa regra de derivação que foi proposta aqui no início do exercício. Tá certo, pessoal? Então, olha, depois de fazer essa expansão aqui do binômio de Newton, nós fizemos alguns cancelamentos, né? Na verdade, a gente pôs um ΔX em evidência, né? Que cancelou aqui com o ΔX de baixo. Aí fizemos o cálculo do limite, né? Só sobrou o primeiro termo, que é justamente essa proposição inicial aqui, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos ver mais uma regra de derivação. Muito obrigado!